Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de outubro, quarta-feira, e agora nós vamos para nossa aula de artes. Nós vimos aí no decorrer do nosso ano um pouco sobre as engrenagens, as águas, os carros, né? Essas foram as unidades que nós estudamos. E nessa unidade 4, a última unidade que nós vamos estudar, nós vamos ver um pouco sobre tempestades. O que será que nós vamos aprender sobre esse assunto no nosso livro de artes? Se você ainda está aí com o seu livro integrado em mãos, você estava assistindo aí a aula de ciências, não estava? Então, se você já está com o seu livro, deixa o seu livro aí, já vai procurando aí a página 216, que nós vamos ver o primeiro capítulo sobre a nossa unidade tempestade, chuva caindo. Vamos observar o conteúdo, aprender um pouco mais sobre esse assunto e ver aí como a tempestade e a arte, o que elas têm a ver uma com a outra, como que vai ser trabalhado aí esse assunto nesse capítulo. Vamos lá? É isso aí, gente. Para iniciarmos o nosso conteúdo de arte, vamos abrir o nosso livro na página 216, onde nós podemos observar a abertura do nosso capítulo 1, chuva caindo. Lembrando que nós estamos vendo a unidade 4, tempestades. Aí, na abertura do nosso capítulo, a gente pode observar duas crianças que estão vendo, olhando para um quadro. Esse quadro é do Pierre Auguste Renoir. Os guarda-chuvas, olhos sobre tela. Eles estão, né, essas duas crianças, elas estão observando esse quadro como se estivesse numa exposição de arte, olhando o quadro, observando os detalhes, e eu convido você a fazer o mesmo. Observe os detalhes desse quadro, veja bem quais são os elementos. A gente já estudou sobre as cores quentes e as cores frias. Quais são as cores que predominam nesse quadro? As cores quentes, aquelas que lembram fogo, sol, ou as cores frias, aquelas que lembram gelo, que vai mais para o lado azul? Nesse capítulo, nós vamos descobrir como as chuvas são retratadas nas obras de artes. Vamos observar a seção Conversa Vai. Observe a obra Os Guarda-Chuvas de Renoir. Quais elementos da obra caracterizam uma tempestade? E aí, gente, quais são os elementos dessa obra de arte, olhando aí no seu livro, que caracterizam uma tempestade? Conversa vem. Se você fosse alterar a obra da página de abertura, qual elemento da natureza você escolheria inserir? Registre sua resposta no campo abaixo. Então, nesse espaço, depois de observar bem a obra de arte, você vai colocar quais são os elementos que você gostaria de inserir na obra de arte, caso você pudesse fazer isso. Aí na página 217 nós podemos ver chuva caindo. Muitas vezes na previsão do tempo ouvimos a seguinte afirmação: tempo ruim na cidade, com muita chuva no decorrer do dia. Você concorda que quando chove o tempo fica ruim? Ou você gosta da chuva para ficar em casa olhando a escorrer pela janela? E aí, gente, vocês preferem os dias de chuva ou os dias de sol? Aqui no nosso estado, nossa região nordestina, né, nós temos sim uma grande alegria com a chuva, né? A chuva significa prosperidade, significa um bom plantio, uma boa colheita. Então nós temos essa cultura de quando o tempo está para a chuva, a gente diz que é um tempo bonito, e não que o tempo está feio, o tempo está ruim, né? A gente diz o contrário, que o tempo está bonito para chover. Então aqui na nossa região geralmente as pessoas acham muito bom a chuva, gostam muito da chuva. Existem muitas formas de representar a chuva. Observe alguma delas. Então aqui a gente pode observar uma nuvem de chuva. Aqui a gente pode ver as gotas azuis de chuva. Aqui a gente vê a textura de chuva. E nesse último a gente vê a chuva caindo, né? Como se fossem as gotas se precipitando do céu para a terra. Esses desenhos de chuva são representações simplificadas. Uma das formas de representar a chuva é por meio da ilustração. No entanto, a chuva não é exatamente como aparece nas imagens, certo? Na página 218,
nós temos a seção mão na massa. Imagine que está chovendo neste momento. Como é essa chuva? Forte e com vento ou fininha? Desenhe a chuva que você imaginou. Nesse espaço, você vai desenhar exatamente como você quiser representar a chuva. Aí vai ser uma opção para você fazer sua representação da chuva e aí nesse espaço você vai ficar à vontade para fazer essa representação. Na página 219, nós temos logo no início da página a realidade aumentada. Esse infográfico apresenta a obra Japonaiseri, A Ponte na Chuva, de Vicente van Gogh, uma xilografura japonesa gravada em madeira. Nela é possível perceber os detalhes das pinceladas carregadas de tinta. As gravuras japonesas estavam em alta devido à admiração dos pintores impressionistas que colecionavam, estudavam e divulgavam esse estilo artístico. Outras representações de chuvas produzidas por Van Gogh demonstram a influência da arte japonesa no modo de retratá-las. Então, não deixe de abrir a realidade aumentada de vocês, coloquem aí o celular, para que vocês consigam acessar e ver a gravura, a imagem da pintura de Vicente van Gogh. Ainda na página 219, nós podemos ver alguns artistas retratavam a chuva de outras maneiras. Observe a obra de Vicente van Gogh, importante artista holandês, apresentada a seguir. Nela percebemos que está chovendo pelas pinceladas e pelos traços que representam a água caindo. O artista não desenhou pinguinhos de água, mas representou a chuva por meio de finas pinceladas. E a gente pode observar como ele conseguiu retratar a chuva de uma maneira bem forte, bem expressiva, né? E a gente pode observar que ela dá uma sensação de chuva forte, né? Ela não dá uma sensação de um respingozinho fininho. Aqui nós podemos ver outro exemplo. Observe, a ilustração mostra uma tempestade. Nela podemos perceber claramente a chuva por meio da mistura do azul claro com o azul escuro. O homem de chapéu está parado e só podemos ver sua silhueta. E aí nós podemos ver que silhueta é o desenho de um contorno que a sombra projeta. Pode ser de uma pessoa, um animal, um objeto e etc. Agora aí na seção mão na massa. Em seu caderno, desenhe uma silhueta toda pintada de preto. Ela pode ser de uma pessoa, um animal, um objeto ou o que você desejar. Depois faça a chuva por cima, sem apagar a pintura que você fez da silhueta. Tente passar a sensação de que a chuva está forte. Utilize diferentes materiais e texturas para criar esse efeito. Então essa, gente, é mais uma atividade que vocês vão realizar, dessa vez aí no caderno de vocês. Vocês também podem pegar uma figura que vocês desejarem e colocar essa figura atrás da folha. Vocês podem contornar para fazer um desenho aí bem corretinho, bem direitinho. Depois é só desenhar a chuva como vocês quiserem e colocar aí todas as suas expressões, como você quer essa chuva bem forte, e utilize os materiais que você tiver disponível em casa. Se você tiver tinta, se você tiver canetinha, lápis de colorir, lápis de escrever, o que você tiver disponível em casa para fazer essa obra de arte. É isso aí, gente. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou estar deixando com vocês no final do vídeo a agenda de artes. Fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.